Quaresma é um tempo oportuno de vivência cristã, momento de reconciliação, momento de voltar a nossa atenção ao Deus da vida, esse Deus que sempre se volta para nós. Iniciando a Quaresma, nós podemos pensar 4 elementos. Primeira, Quaresma é tempo de conversão. Conversão em vista ao mistério da nossa salvação. Todos os anos a gente começa a Quaresma. Eu, na minha vida, já fiz tantas dezenas de Quaresmas. E você? Quantas Quaresmas você já fez na sua vida? Essa de 2015 será uma Quaresma diferente? Ou será uma Quaresma igual às demais? Você sabe que a maioria de nós entra a Quaresma, sai o Advento e tanto faz como fez. Isso está totalmente errado. Um cristão não caminha por essa via sem saída. A gente precisa aproveitar-se do tempo da liturgia, do tempo litúrgico, para que estes momentos, Quaresma, por exemplo, seja um tempo propício para a conversão, em vista do grande mistério. Se a gente colocasse o tempo litúrgico na nossa vida, você já teria um quadro de espiritualidade bem formado. Segundo, Quaresma é tempo de volta. É hora de voltar. Mas voltar ao primeiro amor. Voltar às melhores coisas da minha vida, da minha fé. O Quaresma é tempo de convocar os católicos para voltarem à igreja. Não se concebe um católico que vai numa missa e falta 3. Esses mequetrefes precisam sair de uma vez, porque só estão entupindo e ocupando espaço à toa. Católico, irmão, que é fiel e que serve, vai à missa todos os domingos. Não falha uma só missa. Tem que ser fiel. Porque senão você vai numa missa hoje, falta 3, aí quando você volta, o padre está falando outro negócio lá, e você não entende, você fica igual barata tonta. Você não sabe o que está acontecendo. E é isto que infelizmente está acontecendo entre nós católicos. Esses católicos melífluos, católicos que não têm prosseguimento na vida cristã. A vida católica só dura 7 dias, pois morre. Você vai na missa domingo, serve até sábado. Depois, se não foi no domingo, morreu já. Você tem que refazer a sua espiritualidade dominical. Não pode ir protelando, deixando, fazendo, dando desculpas, como normalmente nós católicos damos. Aí o cara vira crente e vai na igreja todos os dias e dizia: quando eu era católico. Pois é, a vergonha nossa justamente é esta. Quando a gente é católico, nós não vamos na igreja constantemente. Quando a gente vira crente, a gente vai na igreja todos os dias, na semana. Terceiro, Quaresma é tempo de buscar a ovelha perdida. Quantas ovelhas católicas estão perdidas? A começar da nossa casa. Aí você busca a ovelha perdida, pode ser talvez o seu marido, a sua esposa, seus filhos, que estão perdidos, desorientados do mundo, não sabem para onde vão. E se autodenominam-se de católicos. É uma tristeza, é uma vergonha para nós, irmãos. Vergonha. Por exemplo, ontem
em Aparecida tinha o terço dos homens, né? Aqui na paróquia consegui um grupo aí de, foram 12? 11 homens, foi difícil. Enquanto veio gente de Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, de todos os cantos do Brasil, a buscar a ovelha perdida. Nós católicos estamos perdidos, desorientados, irmão. Mas não podemos viver essa vidinha minúscula de católico desqualificado, irmãos. Precisamos tomar uma decisão. E aqui vem o tema central da nossa liturgia, é a questão da restauração. Nós precisamos de restauração. Restauração, restaurar a nossa vida, restaurar a nossa sociedade, restaurar o mundo da política. Veja como que está o mundo da política, está escangalhado, porque está precisando de restauração, irmão. Sem restauração nós não vamos mudar absolutamente nada. A política só vai perder, nos vai fazer perder. Nós precisamos de restauração. Vocês viram lá a dona presidente, né? O fora que ela deu ultimamente, né? Falando da corrupção, é fruto do outro governo, né? Ela podia ter ficado calada. O fora que ela deu quando ela não concedeu eu não sei como chama a palavra lá, para o embaixador da Indonésia, só porque houve aquela questão lá da pena de morte, e vai acontecer segunda, porque ficou pior ainda do que estava. Ela perdeu o direito, ela esqueceu o direito de ficar calada. Mas tem um detalhe, a Dilma agora está fazendo regime, né? Emagreceu 20 quilos. Ficou até mais bonitinha. Sabe quando a gente faz regime, a gente fica meio biruta, né? Toda pessoa que faz regime perde uns negócios lá dentro. E a Dilma perdeu uns negócios lá dentro dela. Já aconteceu isso. Ela faz um regime, o regime dela custa R$ 1.900 por mês. Ela come não sei o que, água misturada com vento, deve ser. Para perder tanto quilo assim. Aí fica meio biruta, né? E aí, ponto final. Né? A restauração, irmão, da família. A família precisa ser restaurada. A nossa família é um balaio de gato que não tem jeito. Restaurar a nossa casa. Restaurar a ecologia. Esses dias alguém dizia para mim, com essa crise de água lá em São Paulo, a pessoa falando assim, eu acho interessante que os padres e os bispos não fazem uma campanha de oração para que Deus mande chuva. Irmão, o Brasil, São Paulo, não precisa de chuva, de oração para que Deus mande chuva. O Brasil precisa de pessoas éticas, que não roubem, como a Sabesp rouba, e não providencia a situação da água em São Paulo, em outros lugares. Só ganha dinheiro, irmão, só ganha dinheiro. Você que paga a luz, ali tem na sua conta de luz, você já observou, tem um tal de bandeira vermelha. Você sabe para quê? Para onde vai aquele dinheiro que nós pagamos? Que ninguém sabe para onde vai. Porque ninguém presta conta de nada. E é com o nosso dinheiro. Precisamos de restauração da ecologia, do meio ambiente. É isto que está causando a falta de chuva no Brasil e no mundo, enfim. É preciso restaurar, irmãos. E restauração é cuidar dos menores detalhes para que aquilo que está estragado volte a ser normal. Restauração não é reforma.
E não adianta fazer reforma política, reforma administrativa, porque não vai resolver nada. Porque se mandássemos embora 90% dos vereadores de Prudente, que falta fariam eles para nós? Para mim nenhuma, para você faz falta? Se mandássemos 90% dos deputados, senadores, que falta faria para a nação? Nenhuma! Nenhuma, porque nós precisamos de restauração, não de reforma. E fala-se muito em reforma, vamos fazer reforma. Não vai resolver nada, porque os interesses são grandes. Aí você fica pensando, por que será que o padre está falando isso? Por causa da primeira leitura, do dilúvio. Quando lá em Gênesis capítulo 9, Noé reuniu o povo, falou: olha, vamos mudar de vida, porque o mundo vai acabar em água, haverá o dilúvio. Você pensa que as pessoas ficaram preocupadas com o dilúvio? Não, ficaram preocupadas não. E acabou que o dilúvio chegou, e somente 8 pessoas se salvaram. O dilúvio desencadeia a força do mal. Esse é o dilúvio que passa na vida das pessoas, estragando, acabando com tudo. E Deus, Ele não quer destruir. Por isso que Deus manda Noé, para que Noé alertasse o povo. Mas o povo não presta atenção. Deus quer que o homem volte para Ele, que o homem volte restaurado para Deus. O dilúvio é o símbolo do juízo de Deus, é a vingança do nosso Deus. A gente criou um Deus bonzinho, um Deus boboca, um Deus palhaço, que nós fazemos tudo o que nós queremos com Ele, porque nós não estamos restaurados. Nós queremos que Deus faça tudo por nós, e nós não fazemos nada para restaurar a imagem e semelhança que eu sou criado por Deus. E nós criamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso que no livro de Gênesis capítulo 9, Deus coloca um arco-íris para simbolizar a nova criação. O homem restaurado. Infelizmente, poucos foram os restaurados com Noé. E no dia que Noé entra na arca, aconteceu o grande dilúvio, houve a destruição. O Evangelho completa esse cenário. Jesus vai ao deserto para ficar ali em oração 40 dias. O deserto é o lugar onde nada de bom existe. O deserto é o lugar da solidão. O deserto é o lugar da aridez. E Jesus iria ficar 40 dias em jejum. O diabo do outro lado, esperto, ele pensou assim: talvez Jesus vai ao deserto, ele vai fazer jejum, ele vai ficar pirado igual a Dilma, eu vou agir. Mas o diabo saiu mal. Jesus não ficou pirado. Por que Jesus não ficou pirado? Porque ele foi ao deserto revestido do poder de Deus. E quem anda revestido do poder de Deus, o diabo nada pode. O diabo só anda e procura aqueles que não estão revestidos do poder de Deus. Aqueles católicos, mequetrefe. Aí o diabo gosta. E o diabo pensou talvez que Jesus estivesse fragilizado. E na hora mais difícil de Jesus, com o jejum, o diabo aparece, criando as tentações. O Evangelho de Marcos de hoje não conta as tentações. Quem fala isso é outro evangelista, Mateus e Lucas. Apenas Jesus se reveste de quê, irmão? Do Espírito Santo. Jesus sai do batismo de João e vai ao deserto.
O sacramento do batismo é para me fortalecer. Aí eu me fortaleço, eu me abasteço do poder de Deus. Aí eu vou para o deserto, isto é, para os desafios da vida. E no deserto só tem aquilo que desagrada. Por isso que o Evangelho lembra que os animais peçonhentos, a serpente e depois os anjos os serviam. O mundo está cheio de animal peçonhento. Tem a jararaca, o mundo está cheio de jararaca. Cuidado com as jararacas que estão por aí. A jararaca é um anfíbio do deserto, muito próprio, que depois saiu do deserto. Temos a mussurana, que é uma ofiáfaga, isto é, ela come outras cobras. É uma cobra comendo outra. O mundo é assim, irmão, um engolindo o outro para sair bem na vida. Isso acontece na política, talvez aconteça até na igreja, infelizmente. Um sempre engolindo o outro, passando a rasteira no outro, para que o outro não possa aparecer. Temos também a jararacuçu, como está cheio de jararacuçu por aí, né? As cobras peçonhentas, né? E qual cobra você dá atenção, irmãos? Esses animais estavam todos juntos com Jesus, mas nenhuma delas serviram a Jesus, somente os anjos, porque Jesus estava revestido do poder do Espírito Santo, Jesus estava revestido do poder de Deus, por isso que o diabo nada pôde fazer com Jesus. Querido irmão, querida irmã, estamos em tempo de quaresma, tempo de mudança, tempo de reflexão, tempo de mudar de vida. Eu, você, nós aqui, o que nós vamos fazer de bom nesta quaresma? Qual vai ser a sua proposta para você viver bem durante esses 40 dias? Crê em Deus Pai,